No mundo, se existe um continente onde podemos presenciar a nível cultural um apelo enorme à interiorização do ser, uma busca pelo equilíbrio, um alinhamento para com a fluidez e harmonia do universo, uma paz interior e um transcender das limitações do corpo e da mente. Esse é, com toda a certeza, o continente asiático, amante do budismo e raiz de grande parte das artes marciais que nós conhecemos hoje em dia. E quando se fala em artes marciais, é impossível não fazermos um paralelo para com a espiritualidade, pois, além de murros e pontapés dados num adversário, descobrimos que, nas artes marciais, o maior adversário somos nós próprios. A filosofia nas artes marciais explica que não devemos utilizá-las no intuito de ferir alguém. Elas dizem-nos que devemos atuar apenas em casos de autodefesa, quando somos sujeitos a um ataque, e todo o ser deve preservar a sua existência, nem que para isso tenha que recorrer a princípios menos ortodoxos. Talvez as artes marciais sejam mais uma maneira filosófica de explicar a todos nós que há a possibilidade de transcender todas as nossas limitações, inclusive limitações geradas pelo ego, com maneiras de acessar algo muito além disso, o chamado eu superior, e com ele o Ki ou Chi, a força interior. A nível mundial, as artes marciais ficaram conhecidas através do cinema e de outras formas de arte. Quem não se lembra do lendário Bruce Lee e antes dele, todos aqueles filmes de ninjas e samurais míticos que nos remetem a algo mágico, algo surpreendentemente belo, através do domínio de seres comuns que conseguem alcançar o magnífico, o impossível, e também se tornarem em armas letais, mortíferas, que a qualquer momento fazem surgir uma arma manuseada de uma maneira exímia, com mestria, ou, através de um golpe corporal, acabar facilmente com uma vida. E toda a história que nos conta o surgimento das artes marciais no continente asiático é, sem dúvida, algo muito fascinante. A gente lembra-se logo, por exemplo, do famoso Templo Shaolin, um mosteiro budista localizado na vertente ocidental do Monte Song, ou Songchan, na província de Henan, na República Popular da China, onde viveu no século VI o 28º patriarca budista e primeiro patriarca zen budista, chamado Bodhidharma. No templo de Bodhidharma criou-se o estilo Zen, ou Chan, do budismo, bem como o estilo Shaolin de Kung Fu. Naquela época, muitas pessoas se converteram ao budismo, não tanto pela religião em si, mas para poderem fugir das obrigações para com o imperador, pois as leis da época permitiam aos convertidos seguir apenas a Buda e a espiritualidade. Já existiam traços de marcialidade entre os monges budistas. Esses traços se tornaram fato em 520, com a chegada do tal monge Bodhidharma, também conhecido como Tamu em chinês e Daruma Taishi em japonês. Os treinamentos no templo eram bem severos, com várias horas de meditação e treinamentos de luta, o que tornava os monges armas com total domínio da mente e do corpo. Tudo começa com as crianças entre os 7 e os 12 anos, esperando por dias na frente do portão do templo. Bodhidharma passou 9 anos meditando na caverna do Pico Uru, atrás do mosteiro, visando a fortalecer os monges que estavam debilitados devido às longas horas meditando. Bodhidharma lhes ensinou exercícios que se tornariam a arte marcial do Kung Fu Shaolin. Bodhidharma também lhes ensinou técnicas de meditação que viriam a constituir a escola Chan do budismo. Os treinamentos no templo eram bem severos, com várias horas de meditação e treinamentos de luta, o que tornava os monges armas com total domínio da mente e do corpo. Tudo começava com crianças entre os 7 e os 12 anos, esperando por dias na frente do portão do templo. As que ficavam então, depois de entrar, passavam por vários testes de comportamento, paciência e humildade. A época de ouro do mosteiro foi durante a dinastia Tang, entre 618 a 907, no início do século VII. Um grupo formado por 13 monges do mosteiro salvou o futuro imperador da dinastia Tang,
Li Chimin. Em recompensa, quando este alcançou o poder, efetuou generosas doações ao mosteiro. Existem também histórias lendárias e ao mesmo tempo muito fascinantes, alegando que alguns destes monges, tanto dos templos Shaolin como em templos tibetanos, por exemplo, e outros mais, tinham a capacidade de transcender as capacidades normais, físicas, e acessar lugares que mais ninguém conseguiria acessar. E nós temos uma pequena pitada disso quando vemos vídeos daqueles miúdos, crianças, que, por exemplo, dos templos Shaolin, que têm uma capacidade física incrível, inimaginável, que já só falando em exercícios corporais conseguem fazer coisas quase impossíveis para nós. Barreiras quebradas que nunca imaginámos que poderiam ser. Alguns dos monges, conta-se nestas lendas, nestas histórias, que conseguiam ter projeção astral de uma forma não como a conhecida forma de trazer rememoração e ter lucidez na projeção, mas literalmente falando em projeção astral momentânea, onde o monge tinha a capacidade de sair fora do corpo e até acessar outros, onde ele sabia que o seu mosteiro, o seu templo poderia ser atacado ou iria ser atacado. E ele acessava essas informações e quando retornava ao corpo avisava toda a gente e evitavam-se muitos confrontos que não eram desejados. Conta-se também que quem dominava esta arte da projeção astral ensinava muito restritamente a alguns alunos, a alguns discípulos seus, mas não era algo muito divulgado e era algo envolto em grande mistério. Em meditação, por exemplo, o monge tinha a capacidade de conversar com antepassados já desencarnados, pedir-lhes orientação, ajuda, proteção. Alguns monges teriam também a capacidade de dominar o seu próprio Chi, o seu próprio Ki, essa força interior, que eu não acredito que pudessem, não tocando no adversário, fazê-lo cair, como existem aí alguns mestres que dizem que dominam isso. Não me acredito eu, pessoalmente. Não estou a descartar, mas não me acredito. Mas possivelmente esses monges teriam a capacidade de dominar de tal forma o Ki, o seu Ki, que a dor física e todas as limitações dela eram transcendidas. Eles conseguiam fazer e suportar situações que para a maioria das pessoas seriam impossíveis. Alguns locais também dispõem de egrégoras, assinaturas de energia, que ainda hoje prevalecem lá, e há relatos de pessoas que, ao efetuarem treinos perto dessas egrégoras, recebem muita inspiração, muito poder e até ouvem barulhos que são provenientes das guerras proferidas por esses antepassados. O verdadeiro amante da arte marcial é alguém que capta toda a mensagem filosófica da mesma e não fica apenas restringido pelos golpes e pela violência ou pela arte de defesa. Percebe que há muita filosofia espiritual nas artes marciais, em todas as suas vertentes, e que há uma fluidez, um contacto com o plano espiritual constante e que faz perceber a todo o verdadeiro artista marcial que essas barreiras, essas limitações existem apenas na mente, sendo a mente apenas um veículo daqui e não a nossa derradeira essência. Muito bom falar aqui sobre estes monges, poder trazer para vocês toda esta ligação à espiritualidade, às artes marciais, sendo que são duas das minhas grandes paixões da minha vida, as artes marciais e a espiritualidade, e uni-las porque realmente elas estão unidas. E quem começa na espiritualidade e quem começa nas artes marciais domina estados, aprende a fluir, a equilibrar, aprende a ouvir-se e a chegar a um estado de paz e tranquilidade e de alinhamento com o fluxo. Se vocês gostaram deste vídeo, do tema, contribuam de alguma forma, seja partilhando, fazendo o vosso gosto, seja o que for, e voltaremos para mais episódios falando aqui das artes marciais e da espiritualidade. Muito obrigado por estarem desse lado.